Queridos irmãos e irmãs, acabamos de celebrar no domingo o Dia Mundial dos Pobres. Nós nos preparamos para celebrar esse dia nas duas catequeses que precedem esta que agora eu partilho com vocês. E nesta catequese eu quero recordar muito brevemente o quarto Dia Mundial dos Pobres, o quinto Dia Mundial dos Pobres e este sexto Dia Mundial dos Pobres. No quarto Dia Mundial do Pobre, que foi celebrado em 2020, portanto, em plena pandemia, na mensagem feita pelo Papa Francisco, ele nos convidava a estender as nossas mãos aos pobres. Estende a tua mão ao pobre. Na mensagem, o Papa elogiava quem, durante a pandemia, havia assumido com empenho e generosidade o ajudar o próximo. Mãos estendidas com generosidade para responder ao brado dos mais necessitados. Estende a tua mão aos pobres. Esse versículo, tirado do livro de Ben Sirá, foi o tema escolhido pelo Papa Francisco para aquele Dia Mundial dos Pobres, que foi celebrado no dia 15 de novembro de 2020. E a imagem da mão estendida é também o leitmotiv da mensagem de preparação para o Dia Mundial, para aquele Dia Mundial escrita pelo Santo Padre na memória litúrgica de Santo Antônio de Lisboa, padroeiro dos pobres. O texto do Papa foi apresentado na manhã de 13 de junho de 2020, na sala de imprensa da Santa Sé, pelo arcebispo Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que é o organizador do jubileu, que foi o organizador do Jubileu da Misericórdia, do qual surgiu a iniciativa, agora em 2020, já na quarta edição do Dia Mundial dos Pobres. A mensagem do Pontífice de Francisco parte do pressuposto de que a oração a Deus e a solidariedade com o sofrimento são inseparáveis. Por esta razão, o tempo para dedicar à oração nunca pode tornar-se uma desculpa para negligenciar o próximo em dificuldade. Embora o contrário seja verdade, isto é, que a oração alcance o seu objetivo quando é acompanhada pelo serviço aos pobres. Em 2021, foi a quinta edição do Dia Mundial dos Pobres. A mensagem do Papa Francisco tinha como tema, colhido em Marcos 14:7, sempre tereis pobres entre vós. Sempre tereis pobres entre vós. Encontra-se este versículo num trecho relatado pelo evangelista Marcos, no qual Jesus explica aos discípulos que não há necessidade de se escandalizar se uma mulher desperdiçou recursos ao derramar perfume, porque o Dia Mundial dos Pobres, e era esse o tema abordado pelo Papa, celebrado no dia 14 de novembro, pela quinta vez, deu ocasião ao Santo Padre de recordar este versículo do Evangelho de Marcos, naquele contexto em que alguém derramava perfume e alguns reclamavam, não poderia ter sido guardado dinheiro para dar aos pobres? E Jesus responde, sempre tereis pobres entre vós. A mensagem papal, em vista da celebração daquele Dia Mundial dos Pobres, fora apresentada na sala de imprensa da Santa Sé pelo arcebispo Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Na ocasião, ele recordou que na última edição foram distribuídos 5.000 pacotes nas paróquias romanas e 350.000 máscaras nas escolas. Estávamos no contexto da pandemia. Não podemos ficar à espera
que os pobres batam à nossa porta. É urgente ir ter com eles às suas casas, aos hospitais e casas de assistência, à estrada e aos cantos escuros onde por vezes se escondem, aos centros de refúgio e de acolhimento, para compreender como estão, o que sentem e quais são os desejos que têm no coração. O Papa Francisco enfatizava então, na sua mensagem para o 5º Dia Mundial dos Pobres, ele enfatizava essa necessidade de irmos aos pobres, de irmos ao encontro deles. No 5º Dia Mundial dos Pobres, celebrado no ambiente ainda pandêmico, em 2021, nós éramos então exortados pelo Papa Francisco a ir aos pobres, e pobres sempre teremos entre nós. E chegamos então a 2022, o 6º Dia Mundial dos Pobres, há pouco celebrado no domingo passado, no 33º domingo do tempo litúrgico. E o tema que marcou a mensagem do Papa: Jesus Cristo fez-se pobre por vós. Um versículo colhido ali na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Esse dia celebrado agora há poucos dias, em 13 de novembro, teve como tema, precisamente, Jesus Cristo fez-se pobre por vós. A pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da exploração, da violência e da iníqua distribuição dos recursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é imposta pela cultura do descarte, que não oferece perspectivas nem vias de saída. É a triste constatação que o Papa Francisco fez na mensagem para esse 6º Dia Mundial dos Pobres, celebrado há dias atrás, 13 de novembro. Queridos irmãos e irmãs, somos convidados a viver a cada ano mais intensamente esse desafio de ir ao encontro dos pobres. O Papa Francisco nos recorda que o Dia Mundial dos Pobres é a melhor preparação para que na semana seguinte celebremos a solenidade de Cristo Rei do Universo, porque é um rei que quis se identificar com os mais pequeninos, com os mais necessitados. Deus a todos